Senhora Presidente, senhores vereadores presentes no plenário, todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes na Câmara ou pelo rádio e pela televisão, cumprimento a todos. Eu quero começar a minha fala aproveitando aquilo que disse o vereador Arildo Lima Júnior aqui na tribuna, sobre a estação de tratamento de esgoto. O vereador lembrou que eu sou promotor de justiça, sou professor de direito também, e disse que o contrato foi mal feito porque o contrato fez a previsão de concessão de reajuste através de aditivo se houvesse demora no início das obras. Eu queria dizer que, além de ser professor de direito, eu também sou engenheiro. E isso é absolutamente natural, vereador Sardim, nos contratos de engenharia. E Vossa Excelência e os demais vereadores vão entender bem que, quando se entra numa licitação e se dá um preço, a empresa está dizendo qual é o gasto que ela vai ter naquela obra. Acrescenta o lucro dela e tem o preço final que ela coloca na licitação. Evidentemente, se a obra não começa, se a obra demora, se a obra se arrasta, aquele preço que ela deu começa a ser atingido pela inflação. E, evidentemente, a empresa está tendo um prejuízo por conta disso. Isso não é justo. O preço que ela deu era para fazer a obra num determinado prazo. Se esse prazo não está sendo cumprido e a culpa não é dela, ela tem, evidentemente, que buscar o ressarcimento disso. Então, o problema não está aí. O problema está em saber por que é que a obra atrasou. O problema está em descobrir quem é o responsável pelo atraso. Porque a própria empresa pode ter atrasado propositalmente para aumentar o seu lucro. Nós não sabemos isso. Nós precisamos saber isso. Este vereador não estava aqui na casa e nem integra hoje a comissão de fiscalização, mas a comissão de fiscalização desta casa tem o dever de procurar saber agora. São 10 milhões já e mais 10 milhões que se prevê de acréscimo por conta desse atraso, que é responsabilidade de quem? Nós precisamos apurar isso. E, se necessário, e eu já disse aqui, porque esse vereador não tem receio nenhum, que se apure através de SEI também. Paciência. Vamos apurar de qualquer forma. Vamos requisitar essas informações. O vereador Arildo Lima Júnior disse que pediu, não recebeu. Vamos insistir toda semana aqui para que venham esses dados, essas informações. Isso é absolutamente necessário. Apurar responsabilidades e punir os responsáveis. Se a empresa for responsável, não pagando aditivo, deixando ela questionar na justiça, porque na justiça a gente ganha nesse caso. E se houver um responsável aqui, que não seja a empresa, que arque com as consequências disso, não jogue nas costas da população, que vai pagar esse aumento com o dinheiro que nós estamos contribuindo para o fundo. Por falar em SEI, disse ainda há pouco aqui, que não tenho receio de SEI, porque SEI é uma comissão de investigação. É para apurar fatos. É bom lembrar que esta SEI, que acaba de ser proposta, votada aqui, e que vai receber parecer em breve, para apurar a fala do presidente do DAI, senhor Giazone Albuquerque Cândido, na televisão, não vai apurar a fala. A fala não precisa, a fala está aí, passou.
O vereador trouxe o vídeo, mostrou que ele falou, ele não nega que falou. A SEI não é em relação ao senhor Albuquerque Cândia. A SEI é em relação a saber quem são esses devedores e que supostas influências políticas impedem que esses devedores sejam cobrados. É isso que nós temos que apurar. A SEI é para investigar isso. Existem esses tais grandes devedores? E existe alguma influência política, alguma pressão política que impede que esses devedores sejam cobrados? É isso que nós vamos apurar, vereador Paulo. Não tem nada a ver com o presidente do DAI. Se o presidente do DAI renunciou, deixou de renunciar, não importa. Não é contra esse presidente, é contra qualquer... Aliás, se houve pressão política, não foi sobre esse presidente. Porque essas dívidas, vereador Roque sabe muito bem, é muito antiga que se fala nisso. Se fala há muito tempo. Então, não é em relação a esse presidente que está sofrendo pressões, se é que sofreu, e sim qualquer presidente, qualquer pessoa que ocupe aquele cargo. Nós queremos saber se existem essas tais influências e que impedem que isso seja cobrado. Nós vamos apurar isso através dessa SEI. É uma oportunidade que a gente vai ter de passar a limpo essa história, de esclarecer essa história. Em relação ao senhor Giasone Albuquerque Cândia, pessoa por quem tenho o máximo de respeito e consideração, sou amigo pessoal do Giasone, gosto demais do Giasone, e tenho certeza absoluta que se ele falou, e falou, a frase que nós estamos discutindo, é porque não partiu dele a iniciativa. Houve alguma coisa ali dentro que o forçou a essa situação. Portanto, ele agora, não estando mais no DAI, poderá, inclusive, nos ajudar a esclarecer perfeitamente esse caso. Eu queria ainda aproveitar a minha fala, senhora presidente, senhores vereadores, para abordar um fato nessa mesma linha de pronunciamento de pessoas que vão, dizem coisas, e estas coisas depois podem comprometer não só a pessoa, como o próprio governo. O governo federal está preocupado com isso. Tem ministro que vai para a televisão e diz assim, vão aumentar a jornada de trabalho para 12 horas. Aí o presidente chama ele e fala, você ficou louco? Que história é essa? Como é que você dá uma declaração dessa? E aí tem que explicar que não foi isso, não foi bem assim e tal e coisa. É preciso tomar cuidado com o que se fala. Semana passada, o Jornal da Cidade fez uma matéria mostrando a situação da saúde aqui em Bauru e revelando que vai faltar 7 milhões de reais para fechar a conta dos medicamentos que a prefeitura deve entregar às pessoas que necessitam desses medicamentos. Isso porque a Finanças aportou 1.700.000 para diminuir o quase 9 milhões, ou 9 milhões, que era o déficit previsto. Agora o déficit caiu para 7.300.000. E o jornal ouviu o secretário de saúde. E o secretário de saúde disse, está estampado lá, que a responsabilidade por esse buraco é do aumento do preço dos remédios, que subiram 20%. Está lá, é só pegar a reportagem e ler. Acontece o seguinte, quem fala os números, fala, as pessoas ouvem, mas tem pessoas que investigam, e nós temos o dever de investigar. O que eu fiz? Fui no site do IBGE, vereador Marcos. Fui no site do IBGE, o IBGE é que apura custos aqui no Brasil, é o órgão oficial de apuração. O IBGE pesquisa preços no Brasil inteiro, e pesquisa os preços na ponta. A pesquisa do IBGE é nas farmácias, é na ponta. Sabe o que o IBGE disse? Está lá no site, quem duvida entra. Que este ano, a inflação acumulada este ano, está em 11,55%. É quase a metade do que o secretário falou. Então isso não é justificativa, isso não é explicação. A explicação
certamente está na gestão. A explicação está na gestão. E joga a culpa na inflação. Não, mas a inflação existe. Inflação é calculada quando você faz o orçamento. Aí vem o seu secretário, e diz assim: nós vamos tentar fechar as contas economizando dinheiro. Sabe que jeito o vereador Sardinha ele disse? Diminuindo a manutenção da frota. Está no Jornal da Cidade. Inclusive, está escrito, inclusive das viaturas do SAMU. Pelo amor de Deus, vereador Paulo. De repente o SAMU é órgão de emergência. O senhor já imaginou o SAMU atendendo alguém quebrando no meio do caminho? Imagine esse paciente sendo atendido, buscado em casa, e o SAMU parado na rua, por falta de manutenção, vereador Sardinha. Então, assim como nós vamos cobrar a fala do senhor Giasoli, vamos também cobrar a fala do secretário de Saúde, porque o que ele falou não fecha as contas. Ele que explique como é que ele chegou a esse 20%, quando o IBGE fala em 11,55%, a senhora deve saber disso, vereadora Thelma. Muito obrigado pela oportunidade.